Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje o assunto está muito especial porque a gente vai falar do mundo digital, mas vamos trazer esse mundo digital para o que está acontecendo na Copa do Mundo, o fenômeno Cazé TV, o fenômeno Vozinha. E vamos também falar, na esteira desse assunto, sobre as crises, como é que o mundo digital gera crises para o dia a dia das empresas e não só das empresas, das pessoas também. Aquele post mal feito, aquela foto tirada no momento inadequado, isso tudo pode gerar uma crise de reputação para a pessoa e para as corporações. Para isso, gente, a gente convidou o professor Ricardo Nóbrega, ele é professor da Casper Libero, especializado em assessoria de imprensa e gestão de crise. E como ninguém é perfeito, ele é jornalista como nós aqui também. Eu sou Sérgio Tâmara, bem-vindos ao Papo.com e tenho certeza que a conversa vai ser muito gostosa. Ricardo, super obrigado por você estar chegando aqui no momento que o mundo digital está bombando, né? Nossa, mais do que nunca agora. Você deve estar acompanhando a Copa do Mundo. E a primeira pergunta, em que canal que você está vendo a Copa do Mundo? Olha, vou ser sincero, hein? Eu estou acompanhando na Cazé TV, porque ele vem trazendo esses bastidores aí, e a gente gosta também, né, de sentir o clima da Copa. Então, como ele tem os direitos de imagem ali, então a gente acaba acompanhando ali o momento que antecede aí as partidas, né? Então eu tenho acompanhado ali, não tiro do canal ali. É isso que eu queria entender de você. Me explica esse fenômeno. Como é que um jornalista esportivo sai de fazer react na casa dele, comentando jogos de futebol, e em menos de 3 anos, 4 anos, ele se torna um fenômeno. Lógico que ele tem uma estrutura profissional por trás disso, né? Como é que a gente explica isso no mundo digital? O que está acontecendo? Uma boa pergunta essa, Tâmara. É o seguinte, o que a gente percebe primeiro que existe uma disputa pela atenção, né? Então a gente vê até as grandes corporações, né, as mídias tradicionais, tentando encontrar um modelo ideal, né, para chamar essa atenção. E a gente está justamente nesse momento. E aí quando você vê uma pessoa, né, como o Cazé, né, totalmente espontâneo, dentro do quarto dele, fazendo algo totalmente... eu acho que as pessoas se identificam com aquilo, né? Então é algo espontâneo, não é uma mensagem elaborada, produzida, né? Então tem essa questão da espontaneidade, acaba chamando atenção, né? Isso atrai a atenção do público, né? Quando tem essa questão que não é elaborada, não é criada, né? Não tem aquelas barreiras, não tem uma grande produção, vamos dizer assim. E o fenômeno surge nesse sentido, né? E a internet, ela tem essa questão muito forte, né? Sobretudo as redes sociais. E o Cazé, ele vai ao encontro desse fenômeno, né? Da espontaneidade. E com isso ele aproveitou muito bem esse momento, né? É uma pessoa que, falando do Cazé, né? Ele tem essa experiência no segmento esportivo. Então ele entende muito bem as dores do público, né, do telespectador, e acaba abraçando ali todas essas necessidades da audiência, né? Você acha que isso tem a ver com o carisma dele, isso tem a ver com a necessidade de ele, num estilo muito mais de conversar, porque ele praticamente conversa com você, né? Eu estava vendo um dia lá ele comentar o jogo do Vasco, o Vasco tinha perdido, ele é vascaíno, né? E falou, Cazé, comenta. Não quero comentar. Algo nesse... Eu não quero comentar. Mas tem que comentar. Não, mas eu não quero comentar, eu estou bravo, né? Então ele quase uma coisa que a gente fala no nosso dia a dia, né? Exatamente. E não tem... primeiro que também é diferente de uma emissora, ele não tem uma grade, que ele precisa entregar algo para alguém. Tá. Ele não tem esse limite, não tem essa limitação. Então, ele tem esse espaço, né? Então, outro dia eu estava acompanhando uma live, né? Dele mesmo? Uma live dele mesmo. Inclusive, eu uso como exemplo, que ali nos comentários durante a live, uma pessoa que vende hot dog em Curitiba, fala, tô assistindo aqui no hot dog do Mané, aqui de Curitiba, pô, um prazer estar aqui com você, Cazé. Ele para o que ele estava fazendo, ele fala, calma aí, onde que é esse dog do Mané? Me passa o endereço aí. Quem for agora no dog do Mané, falar que tá vendo a Cazé TV, vai comer de graça. Nossa. Eu vou pagar tudo, é tudo que tem. E aí acontece o fenômeno. As pessoas vão, formam filas enormes, as pessoas começam a postar que estão lá na fila,
e o cara tem um dia de ouro ali, né? O dog do Mané, né? Então, essa espontaneidade, as pessoas torcem por isso, e as pessoas, elas sentem que pertencem a essa comunidade. Uhum. Então, tem essa integração, e isso que aconteceu. E isso você acha também assim, não sei, pode ser impressão minha, porque ele conseguiu mais de 2 bilhões aí de patrocinadores e patrocínio. O patrocinador que está apoiando ele consegue também interagir mais com a gente, né? Na medida em que ele faz a campanha, faz a promoção, que é o que você falou. Ele consegue interagir, porque na TV isso é mais difícil, né? No clássico. É mais difícil. E assim, o Cazé, eu acho que até tem esse interesse das empresas também de abraçar um público que talvez na TV aberta não seria abraçado. Tá. Né? Que a gente fala da geração Z e tal, é a pessoa o público que acompanha o Cazé. Então, para as empresas também é muito interessante, né, para acompanhar. Você acha que lição disso pode ser assim? Você fazer a comunicação tem que ser espontânea, é isso, no final das contas? Tem que ser verdadeira. As pessoas não querem mais uma comunicação... acho que é isso, aquela comunicação com muita produção, né, aquele discurso artificial, né? Então as pessoas querem essa espontaneidade, elas querem ver o erro, né? Elas querem ver muitas vezes o palavrão durante uma live, então tem um pouco dessa característica. Tem gente que não gosta, faz parte, e a gente vê até nesse sentido, assim, as pessoas, não gosto de acompanhar uma narração nesse sentido, eu gosto de acompanhar aquela tradicional da TV aberta, e eu acho que o Cazé ele ganha muito com essa espontaneidade. E aí teve um fenômeno, antes de a gente falar de crise, então, porque isso está conectado com crise, quer dizer, o que a gente está falando assim, é o potencial que a rede tem de crescer de maneira muito rápida, né? Isso vai para o bem e para o mal, tá? Mas depois a gente está falando da parte do bem, né? Então a gente vê um canal que está hoje com mais de 31 milhões de inscritos, né? Que no primeiro jogo bateu Brasil e Marrocos, né? Mais de 12 milhões de aparelhos conectados, tá? Que é um absurdo. Talvez seja recorde mundial em termos de conectividade de uma live, né? Mas a gente vê também o fenômeno do goleiro, do Vozinha, acho que não sei se é Costa Rica ou Cabo Verde, né? De Cabo Verde, né? Que era um goleiro, Vozinha, tal, e aí tinha 50 mil seguidores e começa uma campanha para se inscrever nas redes sociais do Vozinha, termina o jogo, ele tem 2 milhões de seguidores. Quer dizer, é uma coisa assim, e hoje nós estamos gravando aqui meados de junho, mais de 11 milhões de seguidores. 11 milhões de seguidores. Cara, isso mostra um fenômeno positivo, né? Sim. Como é que você analisa isso, cara? Esse é um fenômeno bem interessante, assim, até as pessoas, né, a gente está vendo ali, foi um jogo Espanha e Cabo Verde, então a poderosa Espanha não ganhou do Cabo Verde. Todo mundo torcendo para Cabo Verde, Cabo Verde, cara, a defesa do Vozinha, era um gol para nós. Protagonista, então é aquela pessoa que não tem essa questão da mídia, então é uma forma até das pessoas apoiarem. E, inclusive, quando termina a transmissão, acontece esse fenômeno novamente. O próprio Cazé, ele fala na transmissão, para quem não segue o Vozinha, segue ele lá agora. E aí começa. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e hoje a gente está aí passando já a casa dos 11 milhões de seguidores. Então, mais uma vez, essa movimentação teve o apoio de um influenciador, né, no caso o Cazé, que está com todo o controle da transmissão ali na internet, né, da Copa do Mundo. E também tem um fenômeno que a gente pode até falar, né, falando um pouco de crise, que é essa questão da atenção. Então, no momento que o Vozinha ali se torna uma referência, ele se torna um protagonista, né, do maior evento esportivo do mundo, as pessoas querem ver o que ele vai fazer, né, o que vai acontecer. E as pessoas acabam seguindo o atleta nesse momento justamente para ver o que ele vai postar, né, o que vem aí, quem é esse cara, quero saber mais sobre ele, né, então a história dele. Então as pessoas acabam dando até como um apoio também, né. Agora, esse fenômeno também acontece também durante uma crise. Tá. Né, então é muito comum durante seja uma pessoa, uma empresa, quando ela é cancelada, o número de seguidores aumentar. Né? Quando ela é cancelada. Quando é cancelado. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. O que vai acontecer, justamente, faz parte desse fenômeno da economia da atenção. Então as pessoas querem ver o que ela vai responder, qual vai ser a nota oficial, qual vai ser o posicionamento da empresa ou da pessoa naquele momento. Então muitas pessoas perguntam, nossa, mas a pessoa fez aquilo, ela foi ridícula naquele momento, nossa, ela teve um comentário preconceituoso, enfim. Mas por que aumentou? Né? Então, nossa, as pessoas gostam de pessoas assim? Não é isso.
que é justamente essa atenção, né, que as pessoas recebem ali na hora, que as pessoas querem acompanhar o desfecho do caso. Então esse fenômeno ele cresce, mas logo depois ele tem um pouco ali, ele é reduzido. O Vozinha teve acho que 2 componentes, né? A questão de Vozinha, que tem uma conexão emocional. Brasileiro, então. Minha vozinha, e ele chama Vozinha porque ele parece que era muito próximo da avó dele, né? Ficou esse apelido. Isso eu ouvi ele comentar isso. Ele é o herói, né? É o herói. Ele é o herói, e a gente quer o herói, que é a conexão emocional. Agora, se ele começar a postar coisas erradas, né? Aí é o que você está falando. Exato. E agora é isso. Ele provavelmente ele vai ter uma atenção redobrada aí para essas questões midiáticas, né? Ele precisa disso agora, né? Precisa ter essa preparação que antes ele não tinha. Então, para quem entrou na rede social dele ali e viu ali as publicações dele, você viu que não era nada muito profissional, apesar de ser um grande jogador, né? Então, acho que agora, com esse fenômeno que aconteceu... Então, aí que eu te coloco isso, quer dizer, aí falamos aí um pouco de Cazé, desse fenômeno, isso é maravilhoso, né? Porque é o que a gente fala, a rede social pode, cara, te levar lá para o céu, né? E pode te jogar para o abismo, né? E acabar com a sua vida em um post, ou em uma imagem, ou em um comportamento, porque do mesmo jeito que as pessoas estão seguindo e estão curtindo o seu sucesso, elas também vão na contramão disso rapidamente falar, tá vendo, a vozinha não é tudo isso, né? Vão encontrar um post que ele fez em 2012, vão falar, olha o que ele pensava ali, e existe isso, né? O cancelamento ele existe através dos rastros também, né? E isso é muito comum, até falando do esporte, né, tem casos já que aconteceram assim no futebol, de jogadores que publicou algo a favor de um time em 2012. Em 2024 ele é contratado por esse time que ele fez essa crítica. E a torcida pega no pé até a demissão dele. Então isso é um fenômeno que acontece. Então é importante a gente também ter essa noção de rastros na internet. Então o que a gente faz, o que a gente fez no passado. Né? Então é um exercício que a gente faz também nos treinamentos, né? Então sempre ver os caminhos, né, ali, o que você tem feito, então aquela pesquisa rápida, seja numa rede social ou no Google. E hoje, Tamer, a gente está falando aqui dessa questão do posicionamento, de publicações, de comentários. E hoje as pessoas são demitidas até por curtidas. Por curtidas. Então, assim, é um botão que você aperta, você pode ser demitido por justa causa. E isso tem um caso que aconteceu em Curitiba. Ele não publicou, ele só apertou um comentário que difamava a empresa empregadora, e ali entenderam que ele foi desrespeitoso tal, e a justiça entendeu como justa causa. Então aí você me fala o seguinte, vamos falar falando um pouquinho de crise, eu queria falar 2 olhares aqui, porque eu acho importante. A crise pessoal, porque as pessoas postam tudo. Eu falo aqui, assim, eu particularmente uso só, a minha rede é o LinkedIn, né? Porque as pessoas, como você falou, eles estão vendo tudo que você está fazendo na sua vida, né? E as pessoas estão se abrindo, né? Vai no parque, tira foto, vai não sei o que, tira foto, faz um comentário, externa uma opinião, às vezes de cabeça quente, né? Isso pode ser um fator de risco, né? O que você recomenda para as pessoas, de primeiro, assim, no dia a dia, né? E para as empresas, cara? Isso hoje, assim, a gente tem, pensando em redes sociais, né, nas plataformas, a gente sempre, nos treinamentos, a gente, né, no cenário anterior, né, da mídia conceituada, a gente falando de TV, revista e rádio, a gente sempre pensava, a gente ainda existe, né, essa crise por fatores técnicos, a IP que aconteceu recentemente é um fator técnico, mas indo para as redes sociais, o fator humano ele é muito forte, para a gente, né, falando de crise. Tá. Então, essa questão comportamental, ela, indo para o lado agora, primeiro falar como pessoa, tá? Então, você que tem aí sua rede social agora, nesse momento, a gente tem que ter justamente, você tocou num ponto importante, Tamer, a questão do controle emocional, né? Então, tem alguns pontos que a gente sempre tem que levar em consideração, né? Onde o seu emocional ele é abalado. Então, às vezes, num comentário político, religioso, esportivo, né? A gente falando de futebol, onde as pessoas, ou até da própria empresa. Então, já teve casos, por exemplo, de executivos querendo defender a própria empresa e indo pelo lado emocional, e logo depois se arrepender, né? Porque ali no perfil dele acabou virando um saque da empresa. Porque as pessoas falaram, você está falando uma coisa, mas a sua empresa está fazendo agindo de uma outra forma. Então tem que ter essa coerência também, né? E a gente sempre eu sempre falo, né, durante os treinamentos, a gente tem que ter aqueles 10 segundos. Tem que pensar para onde aquela publicação pode te levar. Então você tem que pensar ali na frente,
né? Então é um comentário desrespeitoso, você não está indo no emocional ali na hora, né? Então porque, em primeiro lugar, você como pessoa, você tem que pensar o seguinte, até esse conceito de porta-voz, ele muda a partir do momento que a gente vai para as redes sociais. A partir do momento que você coloca lá o nome da sua empresa na sua rede social, você já é um porta-voz. Todos são, né? Todos são porta-vozes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente entra numa situação de crise, agora a gente acaba levando a empresa junto, porque o jornalista, quando ele vai publicar a matéria, ele não vai publicar lá, Ricardo agride pessoa na rua, por exemplo. Ele vai colocar professor da faculdade tal, agride, né, o que vai gerar o clique ali na hora. Então, é esse tipo de consciência que a gente precisa ter, a gente como pessoa. Agora, como empresa, a empresa ela tem que ter esse papel na educação midiática. Então, ela tem que trabalhar um manual de conduta muito bem elaborado, manual de conduta para as redes sociais, ela tem que ter esse treinamento. Eu até falo, né, esse tipo de treinamento ele tem que ser semestral, anual, tem que ter uma sequência desses treinamentos, né? Porque as plataformas também mudam a todo momento. Porque a equipe você está contratando gente o tempo todo. Exatamente, muda, e as próprias plataformas se atualizam a todo momento. Então, até, sei lá, 5 anos atrás, a gente não falava de inteligência artificial igual a gente fala hoje. Então, que é um outro ponto importante, sim, né? Então, esse tipo de treinamento é mapear, né? Então eu sempre falo que também tem que ser uma conversa ali entre equipe de comunicação, um RH também tem que estar atento aos pontos sensíveis da empresa, e o jurídico também. Então, mas aí o que acontece? Legal, mas tem um componente, assim, que eu não sei se eu posso estar falando uma coisa que seja uma grande besteira, mas outro dia eu teve uma situação aqui que um dos colaboradores fez um post sobre um comentário de futebol. Coisa absurdamente... O time dele ganhou, o jornalista fez um comentário criticando a atuação do time, tá? O time dele. Ele vai lá e faz um comentário contra o jornalista. Eu falei, por que você fez isso? Não sei, eu fiquei com raiva. Eu fiquei nervoso, né? E isso gerou uma crise, quer dizer, estou dando um exemplo... um potencial de crise, né? É o que você falou, eu não diria nem 10 segundos, eu falaria, vai dar uma volta. Exato. Acho que 10 segundos é pouco, né? É pouco. Porque quando você está reagindo emocionalmente e postando, aquilo está para a eternidade. Não é? Isso. O que você escreveu ali, vamos falar daqui a 10 anos, você falou mal lá daquele jornalista, ou você falou mal daquele produto, né? Então, não é 10 segundos, eu acho que é mais do que isso, né? E saber o que postar, né? Saber, porque a rede está pronta para te colocar lá em cima ou te colocar lá embaixo, não é isso? Exatamente, também. Esse é um ponto importante. Eu acho que é até mais que 10 segundos, né? Acho que então é isso, assim, algo que abala o nosso emocional, então às vezes a gente acaba indo para o pessoal, sim, a gente se perde ali um pouco, né? E a partir do momento que você publicou nas redes sociais, aquilo tem um alcance que a gente não tem controle, né? E as plataformas, elas querem isso. Então, a partir do momento que aquela publicação tem mais comentários, tá tendo essa discussão, a plataforma está muito feliz. Ela está falando, nossa, aqui tem uma discussão relevante, eu vou jogar esse post lá para cima, porque aqui está tendo uma conversa. E aí fura a bolha. E a partir do momento que fura a bolha, você não tem mais controle de nada. Então, a empresa não tem mais controle. Então, aí já é onde a gente coloca ali, uma situação de emergência mesmo. Aí a crise já está instaurada. Então, ser um influenciador é uma profissão é uma posição de altíssimo risco, né? De altíssimo risco. Porque aquele cara que tem milhões de seguidores, ele não chega lá sendo neutro. Ele chega lá gerando algum tipo de polêmica, né? Isso a gente vê muito no futebol, né? Muito. Termina a partida, acabou o jogo do Brasil, você ia ver os influenciadores, todos muito agressivos. Sim. E às vezes você falava, não é para tanto, só jogou mal, né? E aí você até sobe o tom para conseguir o que você falou, né, audiência, né? Exato. Aí é uma disputa pela atenção que você falou. Exato, também. Eu acho que aí é um ponto importante também, né? É uma discussão que tem vindo aí no jornalismo esportivo também, né? Então as pessoas, elas estão fazendo de tudo para ter atenção. E o esporte, né, o futebol, a gente sabe que chama muito a atenção ali da audiência, né? Então é muito comum. Ali num pós-jogo a gente vê alguns comentários. Hoje a gente tem até aqueles que virou ali o maior inimigo dos jogadores, que são aqueles dubladores, né? Que pegam a fala. Então, no caso do jogo do Brasil e Marrocos mesmo, um dublador ali pegou o Hendrick falando, né? Que é o reserva. Tô pronto, né? Eu tô pronto para entrar, eu quero entrar, tal. Então, isso... E hoje, então, é muito comum você ver os jogadores, né? Que não deixa de ser uma prevenção, os jogadores falarem com a mão na boca, né? Então... Agora,
uma coisa que eu acho interessante é assim, a gente olha para o mundo corporativo, né? Então a gente vê, teve o caso da IP recentemente, que você falou que foi um problema de ordem técnica, tá? Mas como é que as empresas assim então podem se precaver? Primeiro, junto aos seus colaboradores, tem uma política. Olha, gente, nas suas redes sociais, tomem alguns cuidados, né? Sim. Lembre-se que vocês têm um sobrenome, talvez o sobrenome é o nome da empresa que você está escrevendo. Principalmente quando você está a nível gerencial, nível de diretoria. Mas onde é que as empresas estão errando hoje na gestão de crise no mundo Eu digital? acho, assim, que isso já vem até... Você sabe muito bem disso, trabalha muito tempo com comunicação, né? A gente sempre fala de a gente sempre olhar para a crise também antes dela acontecer. Uhum. Então, a gente ter esse estudo, não pensar em crise quando ela está chegando perto ou quando ela já está acontecendo, né? Então, a gente ter todo aquele trabalho, usar as ferramentas de gestão de risco, né? Então, pensar numa matriz de risco, por exemplo, para fazer esse estudo da empresa nesse momento, ver quais são esses pontos, né, que podem ali surgir uma crise, né? E se a gente tem ferramenta para isso, né? Hoje, até com as redes sociais, a gente já consegue ter um termômetro, né? E aí a parte que a gente está falando aqui agora, né? Dessa parte da educação midiática. Então, a todo momento ali, acho que é um papel da empresa também, de preparar o colaborador, né? Não só o colaborador para ser um embaixador da marca, né? Ter essa comunicação, podemos dizer assim, preparada, mas também ensinar o colaborador em relação à vida pessoal dele. Né? Então, seja até para golpes na internet, enfim, uma série de coisas ali, deepfake, né? Então, a gente pode falar de Agora, Ricardo, você falou de ver a crise sob todas as óticas, tá? Eu tenho uma visão que é a seguinte, a crise é a ponta do iceberg. Quer dizer, ela não surge do nada, e ela surge no digital hoje, tá? Isso. O primeiro momento da crise é digital. Então, antigamente não, tá? Antigamente você tinha os programas de denúncias, né? Sim. Que você mandava uma carta lá para, olha, teve com carta problema. do leitor, né? Carta do leitor, não sei o quê. Dali eles procuravam a empresa se preparava para fazer uma resposta, né? Era isso mesmo. É isso? Aí o veículo dava a resposta, aí você tinha um processo que não era público, mas não era... Não tinha esse alcance, não né? tinha esse alcance. Hoje o cara pega um martelo e destrói a Lamborghini dele, né, na frente da câmera, mas esse carro não presta. Não é isso que ficou famosa essa ficou imagem? Até né? Aquele caso do Bradesco também. Do Bradesco não, da Brastemp, da geladeira. Então, quer dizer, mudou um pouco o conceito. A crise não está mais naquele modelo tradicional, está no universo digital. Só que às vezes eu vejo assim, preciso ter um plano de crise. Só que você faz o plano de crise, mas você não olha para as suas deficiências. Quando você está lá montando um plano, você entra na empresa e fala, Tamer, companhia aérea pode ter problema de overbook, pode ter problema no limite de um acidente aéreo. Sim, também. Você chega nesse nível de falar, se isto acontecer, qual é o nosso posicionamento, como é que a gente conduz? Eu acho que a gente tem que ter uma simulação. O trabalho de simulação ele é fundamental. Então, preparar, como você está falando aqui também. Então, acho que já pegar ali o histórico, né, o que pode acontecer, e justamente levar para esse ambiente. Né? Então, já ter... mapear e já ter uma simulação também. Acho que o trabalho de simulação para a crise ele é fundamental também. Né? A gente vê muito esse trabalho de simulação durante o Media Training, que não deixa de ser uma ferramenta para a gestão de crise. Tá. Então, acho que funciona mais ou menos nesse sentido. E a empresa também ela precisa ter foi muito, muito interessante você falar desse ponto, né? Que, claro, nesse cenário complexo das redes sociais, as coisas mudaram realmente, né? Então, a gente tem esse termômetro das redes sociais e é uma questão mais imediata. E também, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma comunicação um pouco mais humanizada. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, eu compro uma panela na Magazine Luiza. A panela ela vem quebrada. Então, eu posso muito bem ir lá e marcar a Luiza Trajano. Falar, minha panela... Então, a Luiza Trajano, então a Magazine Luiza ela tem que estar preparada e tem que entender que o CEO também é um saque. Hoje é. As pessoas vão cobrar. Hoje também, então são pontos assim que a gente que entra nesse escopo. Então, o perfil do CEO tem que estar muito bem preparado, essas simulações, né? O colaborador também ele tem que ter esse entendimento como porta-voz. Então, são muitos fatores que surgem desse cenário complexo das redes sociais.
E aí você acredita que você tem que chegar e falar assim, você é advogado do diabo, né? No caso aí, pô, se vendermos uma panela, como já está pensado como é que você vai reagir. Exatamente. Não dá para ser, o que a gente vai ali fazer acho que agora? Exatamente. E eu uso até esse exemplo em aula, eles fazem isso muito bem, porque a Luísa Trajano a todo momento ela é marcada, né? Então, assim, num caso como esse, e ela usa todas as ferramentas ali de comunicação não violenta. Então é uma questão de, perdão, desculpe por isso, eu vou atender o seu caso, vou te chamar no direct, passa seu CPF que já vou atender prontamente. E quando a gente tem no caso, uma Luísa Trajano respondendo um comentário, acontece um fenômeno que é a interação parasocial. Então, interação parasocial, que é nada mais do que uma pessoa ali a gente pensando, ou um artista, uma celebridade, conversando com você naquele momento, que dá uma sensação também... Pô, fui atendido. Eu fui atendido pela Luísa Trajano, eu fui atendido, sei lá... Olha que bacana. Olha que bacana, né? Então, assim, eu sou importante. Né? Então, gera um sentimento muito bom naquele momento. Quem faz muito bem isso é a Apple, né? A Apple também tem um nível de... Isso é histórico da Apple, né? Você chega lá, comprou, está com problema... Ela nem pergunta, ela troca não sei se está assim hoje, mas antigamente você trocava o equipamento e não discutia. Eu tive um problema com uma concorrente da Apple, não vou falar o nome, mas eu comprei um celular na sexta-feira, domingo não funcionava. Domingo falei, não funciona. Temos que abrir um processo. Nossa, já dá até tremedeira. Como abrir um processo? Eu comprei sexta-feira, está aqui a nota fiscal, o celular não funciona, não estou te enganando, tá? Mostrei que não, mas eu não tenho autoridade para fazer a troca do aparelho. Esse processo demorou quase 45 dias. Nossa. Entre você entrar... O que você faz com uma marca dessa? Você fala, olha, não quero mais saber, que é um pouco que você está colocando, né? Interação consumidor. Você acha que hoje as empresas estão preparadas para isso? Quer dizer, você olhando assim, as empresas brasileiras têm essa cultura? Vamos pegar o caso da IP que a gente falou agora. Você acha que a IP agiu de maneira correta? Poderia ter feito diferente? Eu acho assim, pensando assim no caso com a IP, tem outras empresas também, né, nesse caso. Eu acho que a comunicação, ela precisa responder tudo logo na primeira nota. Na primeira nota. Eu acho que, porque senão aquilo vai ficar reverberando e pensa que assim, são mais matérias negativas surgindo a todo momento. Então, quando você tem uma denúncia, um caso, acho que a gente tem que ter essa apuração, né, eu acho que... E já responder ali todos os questionamentos o quanto antes. Agora, se você ficar nesse leve trás, né, você vai ter ali a todo momento matérias negativas surgindo. Né? Esclarecimentos, então volta, olha, depois da perícia, foi consultado, e o nome da empresa está a todo momento na mídia. Eu costumo dizer aqui para os meus clientes que a gente tem que estancar a hemorragia. Exatamente, tá? exatamente. E às vezes estancar a hemorragia significa, às vezes você não tem a informação necessária para apurar aquele fato, né? Mas você fala, olha, estamos tomando as medidas, já tiramos o produto da linha de... Eu não sei se é verdade ou não, tá? Exato. Mas estamos retirando e vamos apurar o caso, porque você não sabe de fato onde foi o erro. Exatamente. Mas quando você faz isso, você fala assim, olha, já entendi, isso. Vou apurar e já resolvi o problema para o consumidor. O consumidor não... E quem tiver o produto... Devolva, nós vamos, traga o lote que a gente vai repor. Resolução. Tá, resolução, acho que é isso que a gente tem que procurar. É uma ação, exatamente, né? E pensar sempre nas pessoas também, né? As pessoas afetadas nesse caso. Tem um caso lá que aconteceu com uma farmácia também, que em um determinado momento, uma funcionária do RH, ela solta num grupo de WhatsApp um comentário preconceituoso entre a rede de lojas ali, e a partir do momento que vaza esse áudio da gestora de RH, a empresa fala, não, eu não era gestora de RH. E era, não? E aí, beleza, aí tem a matéria. Não, a empresa não confirma o áudio e tal. Aí vai a polícia, isso já é uma matéria, pensa que isso já é uma matéria. Já afetou a marca. Já afetou a marca. Aí vem o resultado da perícia. Era o áudio é dela sim. Aí a empresa confirma, realmente, o áudio é dela. Olha a outra matéria. Né? Então aí vem a funcionária e assume novamente. Não, sim, o áudio era meu. Então, assim, olha a quantidade de matérias que... Aí, Ricardo, eu quero te provocar. Essa porcaria, esse negócio da fake news, né? Porque eu consigo pegar, o cara reproduzir a minha voz, a sua voz, a minha imagem, produzir um vídeo. Hoje... Como é que eu reajo numa situação de fake news? Então, hoje a gente tem que ter um cuidado enorme com isso também, né? As deepfakes, deepfake, desculpa, deepfake.
Mas assim, hoje a gente também tem as ferramentas que ajudam nisso. Então as empresas também têm que estar atentas, né? Para ter que olhar para isso, dar respostas para isso também, que faz parte, né, infelizmente faz parte, né, desse universo. E a gente volta para a educação midiática. Então, assim, ensinar, né, o colaborador, né, o cliente em relação a isso. Então, caso surja algo da empresa, é uma gestão de crise mesmo. Então, tem uma resposta imediata, falando, essa informação não procede, a gente está aqui. Né, tem hoje ferramentas que eu posso mostrar que aquilo foi um deepfake? Hoje já tem. Então, as empresas também teriam que ter no teu plano de crise, falar... Tem maneiras de descobrir. Nós vamos rapidamente apurar isso, porque foi como você falou, não foi aquela pessoa, eu posso provar que não foi, que foi inteligência artificial. Exatamente. Tá? E aí a gente entra na questão da IA, que é um drama, né, cara? Porque a IA faz tudo hoje, né? E também tem sido um problema enorme para as empresas também. Tem sido também. Também, então assim, você já vê, tem alguns casos, a Samsung, a Apple, não sei se é a Apple agora, posso estar errado, mas algumas empresas já vêm proibindo o uso ou trabalhando IAs personalizadas, né, ferramentas da própria empresa, criando as suas próprias IAs, porque a partir do momento que você usa a IA, você também está entregando informação, né, para algumas plataformas. Então tem uma questão de sigilo ali que a gente precisa... Principalmente aquela quando não é pago, né, quando não é pago, você pensa assim, você está passando... então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente está falando entre comunicadores, né? Então você vai escrever um release, você pede um apoio um release nem foi lançado ainda, você está contando ali para a IA o que vai ser lançado. Ela adora, né? Assim, ela adora, nossa, já sei que sei lá, tal pessoa vai lançar um tênis na segunda-feira. E a gente não sabe, né, para onde vai essas informações, né? Então, assim, esse é um primeiro cuidado. E outra, a gente também tem que ter... a gente ainda está nesse processo nebuloso. Mas hoje já é possível você identificar textos criados por IA, por exemplo. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter esse entendimento. E eu acho que as pessoas vão se afastar disso também. A IA tem que ser utilizada, talvez, como insumo, não como o absoluto. Não, né? Absoluto, né? Quer dizer, você usar para produtividade, né? Mas não para... Com certeza. Para você ser um produto final, né? Não, e sempre precisa de uma conferência... Cara, deixa eu te perguntar um assunto mais delicado, que aconteceu essa crise triste, né, horrível, desse acidente dessa menina. Nossa, é verdade. Nem gosto de falar disso, mas eu não quero nem abordar o acidente em si. Mas eles fizeram tudo errado, a empresa, né? Eles fecharam as redes, não assumiram responsabilidade, fugiram, né? Isso é tudo que não se deve fazer. Ali não foi uma crise digital, ali foi uma crise... e é isso. Um acidente, né? E acaba crime, indo. sei lá eu, né? Porque... até uma vez conversando com o Heródoto Barbeiro, que é craque em media training, ele sempre fala, hoje qualquer pessoa tem um celular para filmar, né? Então essa preparação de porta-voz também precisa passar por isso. E a gente já teve imagens divulgadas, né? Foi o caso do bungee jump. É horrível, né? Horrível, muito forte, e é tudo isso que a gente precisa trabalhar numa gestão de crise, né? Então... são questões ali, principalmente ali que a gente está falando, a gente está falando de questões de segurança, né? Então, ter ali 3, 4 normas ali antes de qualquer ação. A operação toda, a pré-operação, né? Então, mas imaginando que tivesse ocorrido e houve uma falha, acho que a primeira, não sei se estou falando. Aí você tem que fazer o atendimento. O atendimento. No mínimo você tem que fazer o atendimento, né? Exato. E sumir, se excluir não é a melhor maneira de se posicionar. Né? E a gente já vê ali que é uma empresa que tem um amadorismo ali no entorno, né? A gente vê até a questão da ponte, né? Que não era oficializada, não tinha as regulamentações necessárias para aquele tipo de atividade. Então já começa por aí. Então acho que até por isso existe essa fuga. Porque realmente não tem coerência. Mas aí também cabe a gente como consumidor ir ao mundo digital e checar a história. A história também. O outro lado também, né? Que exato. Tem que ter esse cuidado, né? A minha irmã, que é a nossa produtora aqui, pulou de paraquedas outro dia. Eu falei, checa bem aí, né, Sônia, para ver o que você está pulando. E ainda filmou. Olha, ela foi lá, filmou, coragem, né? Olha... E ela ia despencando, e o cara falava, puxa a cordinha. Ela, tá bom aqui, tá bom aqui. Aí o cara puxou a cordinha, deu um susto, né, na filmagem, mas foi tudo bem, né? Eu pensaria 2 vezes. Eu nunca
fui assim mais... Não, o pior é que ela pulou e levou o genro dela junto, entendeu? Foi uma coisa perigosa mesmo o negócio, A gente né? sempre leva alguém, né? Ali Né? Podia deixar minha sobrinha... Mas é uma adrenalina, assim, realmente é algo, mas assim, pensando em que é uma atividade assim, que exige muito de segurança, pô, é a principal. Todos os procedimentos têm que ser... Muitos processos têm que ser repetidos, seguidos, tem né? que ter os treinamentos. Então você vê ali que é uma... a gente olhando assim, a gente vê, pô, uma falha que é uma questão básica, né? Não, ali foi falha operacional, ali foi uma coisa que não... É inexplicável, racionalmente você não pode explicar. Mas precisa ter todas as respostas, né, pensando numa crise, e claro, em primeiro lugar, o lado humano também. Como é que está a família dessa jovem, né, nesse momento? Como que está? Pelo menos tentar dar o suporte para essa situação, que é uma situação delicada. E me diz uma coisa, você ali no teu dia a dia, você falou muito em treinamento, né? Hoje lá na Casper, vocês têm se a pessoa que está nos assistindo quiser fazer um curso com você, ou tem como é que são as possibilidades aí para a gente oferecer para os empresários e para as pessoas? Legal, vou aproveitar esse espaço, né? Eu tenho um curso na Casper. É aberto? Só para Não, para todos, executivos, profissionais de todas as áreas, né? É o Social Media Training, que é justamente um treinamento voltado para as redes sociais, né? Que a gente passa ali por comportamento, legislação, tudo que envolve, né, como se preparar, né, colaboradores, executivos para atuarem nesse ambiente das redes sociais. Todo esse cenário aqui que a gente discute. A gente tem uma turma agora aí no final de julho, né, a gente está com inscrições abertas. É presencial, online? É online, então online. Quem estiver nos assistindo aí de qualquer lugar do Brasil, do mundo. A gente podemos colocar aqui o link de inscrição, a gente coloca aqui no link legal, de inscrição. Muito obrigado, assim. E é caro, barato, mais ou menos? Eu não sei agora o preço, mas a parcela, e dependendo do período que vocês assistirem, vai ter 20% de desconto ao vocês entrarem no site da Casper. E aí isso vai para empresas ou também para executivos? Para executivos, para todo mundo. Então pode ser tanto você que quer treinar seus colaboradores, pode participar. Se você é um executivo, você quer participar, você é um colaborador. Então, assim, para todo mundo. Assim. Então, só dá um gostinho para nós. Quais são as 3 principais dicas para as empresas e quais são as 3 principais dicas para a pessoa física nas redes sociais? Olha, a gente já falou algumas delas aqui, né? Assim, só para dar um assim, spoiler aqui, para quem vai assistir o curso. Para quem vai assistir o curso, assim, eu acho que a gente citou aqui, né, essa noção de rastros, né? Eu acho que uma outra questão que ela é muito importante é a questão dos 10 segundos que a gente falou aqui. Já virou também. 1 minuto. Já virou 1 minuto. Muito bom. E eu acho que o curso tem uma questão, eu não vou dar spoiler, mas assim, o curso ele também ensina a trabalhar de uma maneira positiva. Então a gente está falando muito de gestão de crise aqui, claro que é o tema do programa, mas ele também tem um outro lado. Então assim, não tem só esse lado da crise. Então como você conseguir uma melhor oportunidade, como as interações podem te ajudar num eventual negócio, né? Então tem toda uma questão, né, interessante. E para as empresas? E para as empresas, eu acho que entra aí nessa questão do trabalhar, como identificar esses pontos sensíveis, o curso aborda, como ter elaborar um manual de conduta, o curso também ensina, e também entra nessa parte do lado positivo, né? Como a empresa pode trabalhar o colaborador ou o executivo como embaixador da marca. E, Ricardo, eu queria te agradecer super. Vamos continuar assistindo na Casé ou vamos para a Globo ou para o SBT? Pô, agora eu fiquei na dúvida, viu? Eu vou testar outras também. Testar outras para saber como é que é o espírito. Mas eu agradeço demais, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já acompanho aí o trabalho de vocês, né? Agradecer a Geise, que é minha amiga, foi minha aluna também. A gente está assistindo aqui atrás das câmeras com a gente. Está assistindo na Casé, Geise? Com certeza. Casé, todo mundo na Casé aqui? Olha, esses dias eu fiquei com saudade do Galvão Bueno, dei um pulo lá no SBT lá para... O Galvão era um fenômeno, né? É um fenômeno, né? O Galvão é um fenômeno. Dá saudade, porque né? O Galvão, eu sempre digo o seguinte, eu gosto, tá? Mas tem gente que não... Ele sabia se comunicar, ele sabia inflamar, fazer com que a coisa acontecesse na pré-copa, no jogo, né? Então ele era diferenciado. Acho que foi um grande erro da Globo de ter tirado ele dali. Nem que passasse para comentarista ou para qualquer coisa que fosse. Mas é muita emoção, né? Ele sabe passar a emoção. Mas é isso. Ele e o que morreu, que era da Bandeirantes, o Silvio Luiz, o Luciano do Vale. O Luciano do Vale. Também. Que são os dois grandes, o Silvio Luiz. Vamos fazer outro programa aqui, falar de futebol. Aí a gente fica aqui 2 horas. Eu tenho até o nome do meu programa de futebol. É? Vai chamar Capotão.
Ah, pô, gostei desse A nome. bola, lembra aquela bola antiga de Passava capotão? o sebo com a carne. Passava o sebo lá. Esse vai ser o nome. Vou aposentar o Papo.com e vou criar o Capotão. Então, pra gente fechar, quem vai ganhar essa Copa aí? Então? Essa Copa aí vai ganhar Costa do Marfim. Já que se der esse bolão aí, eu já vou te dar. Eu vou torcer para Portugal. Legal. Porque eu acho que fecha a carreira do Cristiano Ronaldo. Pô, seria legal, hein? Tá? Eu acho que o Cristiano Ronaldo merece uma Copa do Mundo, mais do que o Messi já tem a dele, né? O Neymar não vai, infelizmente, a gente vai torcer, mas não vai, acho muito difícil, tá? E a seleção de Portugal tá muito bem montada, né? Então, acho que pode ser um nome aí. E vamos pedir para vocês, quem que vocês acham que vai ganhar a Copa? Coloca aqui no comentário, né? Isso aí. Para a gente poder estar interagindo. Ricardo, super obrigado. A gente se vê. Se você gostou do programa, espero que tenha gostado. Dá o joinha, compartilhe com seus amigos e a gente volta em uma próxima oportunidade. Até lá, gente.